Amém, irmãos? Ufa! Essas músicas animam a alma da gente, né? Mas agora nós vamos ter o nosso tempo de meditar na palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, pedir que Ele esteja falando aos nossos corações. Amém. Senhor amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a vitória. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque a gente sabe que o Senhor é um Deus de amor. Podemos não entender todas as circunstâncias que vivemos, mas uma coisa sabemos: que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é bondoso, que o Senhor tem uma palavra para nós essa noite, e que o nosso coração esteja preparado para recebê-la, Pai, com alegria, e que essa palavra germine nos nossos corações e produza todo o fruto que o Senhor planejou. É isso que eu te peço. Dirija-nos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, tanto eu que estou aqui falando, quanto todos que estão lendo, acompanhando, escutando. Senhor, fale a cada um de nós. A Tua palavra é o nosso alimento. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com a igreja a palavra que está em 1 João capítulo 4, verso 8. Se o pessoal da mídia tiver, pode jogar na tela, mas irmão, se você puder acompanhar na sua Bíblia, meu irmão, excelente também, tá? O título dessa mensagem é: Deus é amor. Isso é o que está escrito em 1 João capítulo 4, verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Repita para si mesmo: Deus é amor. Amém? Irmãos, essa palavra nos diz, em primeiro lugar, que o amor é um essencial de Deus, é intrínseco a Deus. Aqui o verbo utilizado não é que Deus tem amor. O verbo no grego, o eimi, significa realmente ser, existir. Que está falando o seguinte: Deus existe em amor. O constituinte de Deus é amor. A essência de Deus é amor. Amor faz parte do ser de Deus. Não é como nós que podemos ter amor ou não ter amor. Deus não tem essa questão. Deus é amor. E essa palavra, meus irmãos, amor, é o ágape. Das várias palavras gregas que falam de amor, tem o eros, né, tem o storge, tem outros aspectos da palavra que às vezes em português se traduz tudo como amor, mas em grego tem diferença. O eros é o amor romântico, o storge é o amor da amizade, mas o ágape é o amor de Deus, é o amor mais profundo, é o amor sacrificial, é o amor realmente que é do Pai. E esse amor, ele se manifesta plenamente nesse texto, porque ele fala, a palavra ali é ágape, certo? Então, em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria sinalizar essa diferença. Nós, seres humanos caídos, embora tendo sido feitos à imagem de Deus, nós não temos naturalmente esse amor ágape em nós. Nós não temos mais, porque nossos pais caíram, nós somos descendentes do primeiro casal que escolheu não amar a Deus segundo as regras de Deus, quiseram estabelecer as suas próprias regras, o seu próprio querer. Isso fez com que o pecado entrasse no mundo e nós fazemos parte dessa geração. Nós não temos mais naturalmente esse amor ágape. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro, no verso 19 do mesmo capítulo, quem está com a Bíblia aberta ali. Ele nos amou, e porque Ele nos amou primeiro com esse amor ágape, nós também podemos amar.
Então nós naturalmente não temos o ágape, mas o ágape se revela a nós, acontece em nós na medida em que aceitamos o amor de Deus. Esse é o primeiro ponto. A essência de Deus é ágape, a essência de Deus é amor, coisa que não acontece conosco porque nós temos amor, às vezes depois podemos não ter. O segundo ponto de introdução é o seguinte: Deus quer que o conheçamos. A palavra de Deus é clara. Oséias capítulo 6, verso 3 fala assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E ainda garante: tão certo quanto nasce o sol, ele aparecerá. Então há um convite de conhecer a Deus. Então, meus irmãos, entendam esse raciocínio. Se Deus é ágape, Deus é amor, e Deus quer que o conheçamos, nós precisamos entender mais o que é o amor. Nós precisamos entender mais o que significa esse amor ágape. Porque conhecendo o amor ágape, nós estamos conhecendo aquilo que Deus é. Mas antes de eu falar do que Deus é amor significa, eu queria falar em primeiro lugar o que ele não significa. O que a afirmação Deus é amor não significa. Porque aqui há vários equívocos que a gente vê nas falas das pessoas, nos entendimentos das pessoas. Em primeiro lugar, Deus é amor não significa que Deus seja condescendente com o pecado. Tem pessoas que acham assim: não, Deus é amor, então Ele não importa com aquilo que eu faço na minha vida. Deus não se importa com as pessoas que eu me relaciono. Deus não se importa com os sentimentos que eu tenho. Ele só é amor, só é amor. Uma ideia bastante romântica do que é o amor. Meus irmãos, isso não significa, esse entendimento não é o que a Bíblia diz sobre Deus ser amor. Deus não é condescendente com o pecado, porque Deus é puro, Deus é santo, Ele não se contamina com o pecado. Até mesmo no ato da redenção ali da cruz, Ele assume a condenação do pecado, Ele assume sobre as suas costas o peso do pecado, mas Ele mesmo não peca. Jesus não pecou, Ele pagou a conta do pecado, mas Ele não pecou. Porque Deus, Ele não se suja com o pecado, Ele é puro. Então, meus irmãos, em primeiro lugar aqui, disso do que o Deus é amor não significa. Ele não significa que Ele concorde com o teu pecado. Parece uma questão assim, meio óbvia, mas irmãos, há muita confusão a respeito disso. As pessoas acreditam às vezes que podem levar uma vida de pecado, condutas, atitudes de pecado, ficarem enrolando isso na presença de Deus, porque Deus é amor. Mas não, meus irmãos, não significa isso. Deus não quer que pequemos. Assim como um pai ou uma mãe que ama o seu filho não quer que o filho faça burrada, assim Deus também não quer que a gente peque. Por quê? Porque Ele sabe que o pecado vai nos trazer sofrimento. A segunda coisa que Deus é amor não significa, isso não significa que Deus não nos corrija. Deus é amor não significa que Deus não esteja pronto a nos disciplinar se for necessário. Entre os homens é assim, às vezes parece assim que aquele pai que não corrige o seu filho, aquela mãe que não quer corrigir, né? Ah, é porque é muito amor. Não, meus irmãos, isso não é muito amor. A Bíblia é clara em dizer: quem ama corrige os seus filhos, porque quem ama está preocupado com o futuro do seu filho. Ele não está preocupado em perder o amor do filho naquele momento da correção. Ele está preocupado com o futuro do filho, ainda que naquele momento o filho olhe para ele e ache ele ruim. E isso é o verdadeiro amor. E a palavra de Deus nos diz que Deus nos ama, Deus é amor, mas Ele nos corrige, Ele nos disciplina. A
palavra de Deus fala em Deuteronômio 8:5: saibam, pois, em seu coração, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Várias outras passagens, Salmo 94:12, Provérbios 3:11, Provérbios 13:24. Tem várias passagens que falam que Deus disciplina os seus filhos porque Ele quer o bem dos seus filhos. A disciplina de Deus é uma expressão do amor de Deus. Entre nós, repito, entre nós homens parece que às vezes você disciplina, é porque não ama. Não, não é assim. Ele disciplina-nos porque Ele quer nosso bem, e assim a gente é trabalhado no amor dEle, para não nos prejudicarmos a nós mesmos com novos pecados. Terceira coisa que Deus é amor não significa é que a gente tem desculpa. Por causa de Deus é amor, a gente tem desculpa para a preguiça, a gente tem desculpa para a falta de comprometimento com a palavra, a gente tem desculpa para inação, para não agir. Tem pessoas que acreditam, não, Deus me ama, então eu não preciso me comprometer tanto assim com o serviço da obra de Deus, porque Ele não vai me amar mais por isso. De fato, Ele não vai te amar mais por isso. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nele nos movemos. Atos capítulo 17, verso 28. Deus quer que nos movemos nele. Nele há um movimento, há um agir. Nós não podemos ter preguiça de desenvolver disciplinas espirituais por causa do amor de Deus. Não, nós vamos conhecer mais e mergulhar mais no amor de Deus na medida em que orarmos mais, em que buscarmos mais a Ele, em que nos aprofundarmos no conhecimento da palavra, em que servirmos mais a Ele. Não podemos ficar inertes no seu reino, só recebendo, só engordando espiritualmente, sem comunicar o seu amor e a sua graça, porque a gente acha que a gente, enfim, é filho mimado e pode ficar assim. Não, não é isso que Deus quer. Deus é amor não significa que Ele não vai um dia pedir contas dos dons e talentos que Ele colocou na mão de cada um de nós para servirmos no seu reino. Quarta coisa que não significa Deus é amor. Essa expressão Deus é amor não significa que Deus não executará justiça contra aqueles que não recebem o seu amor. Existe uma heresia chamada universalismo que diz o seguinte: no final das contas Deus vai salvar todo mundo porque Deus é amor. Sabia que existe essa heresia? Mas isso não bate com a Bíblia. O fato de Deus ser amor não elimina o fato de que na mesma carta de 1 João, capítulo 5, verso 19, Deus nos esteja revelando: o mundo jaz no maligno. Também 1 João 5,16, há pecados que levam para a morte, e sobre isso não adianta nem orar. João também disse para Nicodemos: quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque rejeitou a luz que Deus enviou ao mundo. Então, meus irmãos, Deus é amor, mas a sua justiça está plenamente casada com o seu amor. Se Deus não exercesse justiça, se Deus não fizesse justiça, um dia, e esse dia está profetizado, o dia do grande acerto de contas, o dia do julgamento, o dia do Senhor, o dia do juízo, e todas as expressões similares que tem na palavra de Deus, se não houvesse essa justiça de Deus, alguém poderia pensar assim: se Deus é injusto, como que eu posso confiar que Ele me ama? Se Deus é injusto, como que eu posso acreditar que realmente é verdade aquilo que Ele disse acerca dele mesmo? Então Deus é amor, implica também que Ele seja justo. Um dia Ele fará justiça a cada um de nós, e fará justiça ao mundo, e fará justiça a Satanás e seus anjos. Tudo isso é casado com o seu amor. Mas feito então
esse disclaimer aqui, o que Deus é amor não é, nós vamos passar agora para entender o que Deus é amor é. O que essa frase significa, Deus é amor? E para isso eu quero tomar de empréstimo o texto de 1 Coríntios capítulo 13, talvez um dos textos mais belos da Bíblia. Se você tem aí na sua Bíblia, você abre também, 1 Coríntios 13. E aqui, meus irmãos, eu queria fazer um exercício com os irmãos. A mesma palavra, ágape, em grego, que está lá em 1 João 4,8, que diz Deus é amor, Theos, eime, ágape, é a mesma palavra ágape usada no texto de 1 Coríntios 13. Então, o texto de 1 Coríntios, que é muito belo, que fala do amor, em primeiro lugar ele está falando de Deus, porque Deus é amor. Então, sempre que no texto aparecer amor, nós vamos ler Deus, porque isso se aplica. Deu para entender a equação? 1 João capítulo 4, verso 8, mais 1 Coríntios 13, igual, você pode substituir toda vez que aparece amor por Deus, porque Deus é amor. Então o texto fala assim, eu já vou fazer essa substituição na leitura. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver Deus, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Sabe o que está falando aqui, meus irmãos? Nesse capítulo que fica no meio da explanação sobre dons espirituais, não adianta alguém ter dom de línguas e não ter amor. A Bíblia fala que o dom de línguas tem utilidade. Quem fala em línguas fala a Deus, assim mesmo se edifica, 1 Coríntios capítulo 14. Mas se não tiver Deus, será apenas um barulho, que até pode começar bonito, mas pode se tornar irritante como um prato que retine indefinidamente. Não adianta você ter dom de línguas e não ter Deus. Porque inclusive tem pessoas que são possessas e manifestam alguns dons. Não é critério, o importante é termos Deus. O importante é termos o amor, que é Deus. Ainda que o dom seja existente, esteja em vigência e precisemos buscá-lo e exercê-lo, aqueles que já o receberam. O verso 2 fala assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver Deus, nada serei. Meus irmãos, os maiores dons espirituais, o maior conhecimento que pode alguém adquirir em vida, a maior fé, nada disso nos tornará melhores se não tivermos Deus. A gente ateia e até satanista, que tem profundo conhecimento, mas não tem Deus. A gente, como eu disse, que até está do outro lado, né? Está jogando no outro time e que opera dons sobrenaturais, mas não tem Deus. Então nós somos uma igreja que está buscando dons, nós somos uma igreja que está buscando o sobrenatural e vamos continuar sendo em nome de Jesus, mas sempre firmes em Deus, buscando a Deus, amando a Deus, querendo Deus, amém? 3 fala assim: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver Deus, nada disso me valerá. Meus irmãos, as pessoas estão entregando seu corpo e a sua alma a causas sociais, a causas ambientais, a causas políticas, até mesmo a causas religiosas, como a gente vê no fundamentalismo, mas não tem Deus de verdade. Se Deus não é a causa, o fundamento de todo o sacrifício que se faz, o que alguém fará, não vai servir para nada. Aí o 4 diz assim: o amor é paciente, é bondoso. Agora vamos substituir: Deus é paciente,
Deus é bondoso. Deus não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Vamos trabalhar um pouco isso daqui. Está apresentando o que é o amor, logo está apresentando quem é Deus. Deus é paciente, meu irmão. O problema é que Deus é paciente e a gente não é. E aí o que acontece? É uma dissintonia. Deus não se atrasa nem se adianta, Ele age na hora certa. Mas a gente quer interferir no relógio de Deus. A gente vê isso muito na vida de Jesus. As pessoas estavam toda hora querendo segurar Ele em algum lugar ou empurrar Ele para outro lugar. E Jesus vivia repetindo: a minha hora não chegou. Minha hora não chegou. Ninguém apressava Jesus. Jesus era dono da sua agenda, e assim é com Deus Pai, Filho e Espírito. Ele foi chamado para visitar Lázaro. Lázaro estava vivinho da Silva, e ele não foi. Ele deliberadamente deixou que Lázaro morresse. Esperou mais 2 dias. Daí que ele iniciou a viagem. Quando chegou lá, Lázaro já estava morto há 4. Mas ele deliberadamente fez assim, para manifestar a sua glória naquela situação, naquele lugar. Meu irmão, entenda o seguinte: o que você pensa que é atraso de Deus? Por que não está acontecendo a minha bênção ainda? É Deus te preparando para uma bênção maior. Porque Deus é amor, e Ele é paciente, embora nós não somos. Então nós temos que aprender com Jesus. Deus é bondoso. Ele fará atos expressando a sua bondade na nossa vida. Mas, meus irmãos, a bondade de Deus é bondade mesmo. Muitas vezes o que a gente pensa que é bondade para nós são coisas que não vão ser boas na nossa vida. Nós não sabemos muitas vezes discernir o que é bom e o que não é nas nossas vidas. E a gente confunde as coisas e pede coisas erradas. O texto bíblico é bem claro disso. Pedis e não recebeis, porque pedis para gastardes nos vossos próprios prazeres, diz lá em 1 Timóteo. Mas é nesse contexto que nós temos que entender: o não, o ainda não e o sim de Deus, tudo isso faz parte da bondade de Deus na sua vida. Agradeça não apenas os sims de Deus, agradeça pelos não de Deus. Porque em todos os momentos, seja no sim, seja no não, Deus é bom. E a palavra nos garante isso, meus irmãos. Ele recompensa, Ele é presenteador daqueles que o buscam, diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Deus é presenteador daqueles que o buscam. O texto fala ainda: o amor não inveja. Fazendo a nossa tradução aqui, Deus não inveja. A inveja não vem de Deus. Se você está olhando muito para a vida do vizinho, para a vida do parente, para a vida do amigo, meu irmão, não olhe não. Olha para aquilo que Deus tem te dado, porque qualquer sentimento de comparação assim não vem de Deus. Deus não se vangloria, não se orgulha. Deus é pleno em si mesmo. E aqui então alguém poderia pensar: então por que Deus gosta de ser louvado? Ele gosta de ficar sendo elogiado, a gente canta maravilhoso, isso e tudo. Será que Deus assim, Ele tem necessidade que a gente fique elogiando Ele? Não, meu irmão, entenda o seguinte: quando nós louvamos a Deus, isso não significa que Deus esteja carente de atenção. Isso significa que nós estamos reconhecendo a verdade de quem Deus é. Só isso. Nós estamos nos nutrindo da verdade, da exata medida de quem Deus é, para entendermos quem somos. Então é justo louvá-lo, é próprio louvá-lo, é correto louvá-lo, e é necessário que o louvemos, para que entendamos bem quem Ele é, em sua natureza, e quem Ele pode ser nas nossas vidas. O texto continua dizendo: o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Meus irmãos, Deus não maltrata. Maltratar é o ato de fazer alguém sofrer para sentir prazer e satisfação ao ver o outro sofrer. Mesmo que for o prazer de achar que está fazendo justiça. Tem gente que maltrata achando que está fazendo justiça. Aí ele sente o saborzinho de estar fazendo a justiça
quando na verdade está maltratando. Porque não é verdade que ele está fazendo justiça. Mas Deus não faz isso, meu irmão. Deus não permite sofrimento simplesmente porque Ele gosta de sofrimento. Deus é bondoso e Ele não maltrata. Às vezes a gente pode não entender algumas coisas. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Deus é bondoso e não maltrata. E nós temos que nos apegar a essa fé. Em certo momento, em certo andar da carruagem, nós vamos entender: aquilo aconteceu, cumpriu um propósito. Aquilo que aconteceu cumpriu algum propósito. Meu irmão, Deus não maltrata. Deus não fez o inferno para o ser humano, sabia? A palavra de Deus é clara em dizer em Mateus 25:41, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o ser humano. Mas o ser humano, vai ter muita gente que vai para o inferno, não é porque Deus quer maltratar, é porque eles rejeitaram a providência que Deus teve, a providência que Deus fez, a palavra da salvação. Aqueles que não rejeitaram porque não conheceram, infelizmente pode ser responsabilidade da igreja, e Deus deu essa missão para nós, se levarmos a palavra até os confins da terra, anunciar o seu amor, exercer o ministério da reconciliação da humanidade com Deus. Deus não busca seus próprios interesses, Deus não é egoísta. Deus poderia permanecer pleno no céu, satisfeito, sem se incomodar com a humanidade. Deus não precisava ter criado esse mundo, não precisava ter criado a humanidade. Ele é pleno em si mesmo. Mas Ele não é egoísta, Ele quis criar para comunicar o seu amor. Por isso nós o louvamos pela sua bondade, pela sua maravilha, pela sua imensidão e por ser amor. Deus continua dizendo que o amor, quem ama não se ira facilmente. Então Deus não se ira facilmente. E, irmãos, volto a dizer, a palavra de Deus profetiza um dia da vingança do nosso Deus, profetiza o dia da ira, profetiza o dia do Senhor, mas isso foi profetizado há mais de 20 séculos, algumas passagens há mais de 30 séculos e ainda não aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus não se ira facilmente, Deus é longânimo. A palavra de Deus nos diz em 2 Pedro 3:9 que o Senhor não está demorando em cumprir a sua promessa, como alguns imaginam. Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, que todos cheguem ao arrependimento. Deus está estendendo a história da humanidade, porque Ele sabe ainda as pessoas que vão aceitar Ele. Haverá o grande dia, mas Deus é longânimo, assim como longanimidade é seu fruto. O amor não guarda rancor, diz o texto. Então a gente pode dizer, Deus não guarda rancor. E aqui eu queria destacar, meus irmãos, o seguinte: Deus, quando perdoa, perdoa. Deus perdoa mesmo. Ele não fica relembrando mais. Miqueias 7:19 diz que Ele perdoa nossos pecados e joga no mar do esquecimento, diz lá, uma analogia muito bonita. Então, meu irmão, entenda o seguinte: se você se arrependeu do seu pecado, confessou o seu pecado a Deus, receba o perdão de Deus, não fique se atormentando mais. É o diabo que quer te acusar, não é Deus. Se você sente acusação no teu coração por algo do passado que você fez, que você errou, confesse para Deus, Ele é misericordioso e vai te perdoar. A palavra de Deus nos garante: quem confessa alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Nós cantamos aqui, nós temos que repetir, nós temos que entender isso como verdade. Não há doenças nem culpas que fiquem em pé diante de nós. E isso não é porque a gente merece, é porque Deus é bom, é gracioso, Ele é amor. Amém? Entenda isso e vive em paz. Verso 6 fala: o amor não se alegra com a injustiça. Traduzindo, Deus não se alegra com a injustiça, Ele se alegra com a verdade. Essa é a razão da existência do juízo final.
Essa é a razão pela qual louvamos, a razão pela qual Deus merece todo o nosso amor e devoção. Ele ama a justiça e a verdade, assim como Ele é amor. Então as coisas precisam ser colocadas no seu lugar. O texto fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então Deus tudo sofre, Deus tudo crê, Deus tudo espera, Deus tudo suporta. Irmão, a gente vê isso na pessoa de Cristo. Não teve quem sofreu mais do que Cristo. No entanto, Ele suportou o sofrimento. Deus tudo crê, tudo espera. Deus é a fonte da fé. Deus é a fonte da esperança para nossas vidas. O texto continua dizendo: o amor nunca perece. Então, Deus nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O texto está falando aqui, meus irmãos, Deus é eterno. Como eterno é o amor, é o ágape. Até os dons espirituais um dia vão cessar. Por quê? Porque na glória todas as profecias estarão cumpridas, não vai ter mais profecia. Quando Jesus voltar, porque Ele é o perfeito, Ele é o mais excelente, tudo que a gente viveu espiritualmente nessa terra vai ser pequeno diante da maravilha que vai ser expressa na revelação de Jesus Cristo, amém? O verso 11 fala assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas, então, veremos face a face. Para mim essa aqui, se não for a maior, é uma das maiores promessas bíblicas. Olha só: agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Já pensou, meus irmãos? Deus sabe o número de células que tem no teu corpo, e Ele está falando aqui, da mesma maneira que Ele te conhece, Ele vai dar a se conhecer a você. Hoje nós vemos como um reflexo obscuro, faz referência aos espelhos de latão, de bronze da antiguidade, em que não havia aquela nitidez. E Ele está fazendo, olha, nós também na nossa vida aqui cristã, na nossa caminhada, tem coisas que a gente vê assim, parece meio sombreado. Às vezes tem coisas que a gente não consegue discernir, não consegue entender. Mas tudo isso vai ficar para trás. Vivendo nele, vivendo com Ele, um dia veremos claramente, face a face, o Senhor. Tudo ficará esclarecido, tudo será entendido. Verso 13 fala: assim permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por quê? Porque esse amor é Deus. Um dia nós não vamos precisar mais ter fé. Sabia que até a fé tem data de validade? Não vai precisar ter fé. No céu nós não vamos ter fé, porque a fé é a certeza do que esperamos. A fé é a certeza das coisas que não vemos, diz Hebreus capítulo 11, verso 1. Só que no céu nós já vamos estar vendo, nós já vamos ter recebido. Então não vai mais precisar de fé, não vai precisar mais de esperança, só vai ter amor, diante da plena revelação de Deus. Um dia não precisaremos mais de nada disso, mas o amor permanecerá, porque Deus é o amor e Ele é eterno. Meus irmãos, diante disso tudo, desse pequeno texto que fala do que é o amor e portanto fala do que é Deus, qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser a minha resposta? Vamos ler a respeito disso? 1 João capítulo 4, verso 9 a 19, explica bem. 1 João 4, versos 9 a 19, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós.
enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Aqui está falando que Deus é amor, como ele falou no 8, aí no 9 ele segue dizendo que Deus é amor e o amor se manifestou no plano de salvação, de resgate que Deus fez. O verso 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se o amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, meus irmãos, mediante o amor que nós vamos conhecer mais a Ele. Nós temos que integrar isso na nossa vida de oração. Senhor, me ajude a amar mais. Ajude a viver mais o seu amor. Ajude a ter mais realmente esse amor que é paciente, que é bondoso, que não pensa errado das pessoas, que não fica se comparando com ninguém. Me ajude a ter esse amor, porque se eu tiver esse amor, eu vou ter o próprio Deus se revelando na minha vida. 13 fala: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, esse Deus que é ágape, colocou o ágape em nós, na presença do seu Espírito. 14, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se você confessar, sem vergonha. A gente não tem vergonha de fazer tanta coisa, né, que deveria ter vergonha às vezes. Aqui a Bíblia diz que para isso não pode haver qualquer constrangimento, qualquer vergonha, qualquer timidez. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, ele repete: todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Nós amamos. 18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meu irmão, sabe o que está falando aqui? Eu falei de dia do juízo, dia da vingança, dia de acerto de contas. Alguém no seu coração ficou pensando: será? Como é que eu estarei nesse dia? O texto aqui é bem claro em dizer: se você confessa Cristo como Senhor da sua vida, entrega o seu caminho a Ele, tem uma aliança com Ele, você não precisa ter medo algum. Porque esse amor ágape de Deus, Ele vai implantar na sua vida por meio do Espírito Santo. E no dia do juízo podemos ter plena confiança de permanecer perante Ele. E todas as promessas de recebermos um corpo transformado vão se cumprir. E viveremos em paz, alegria e plenitude por todos os tempos. O grupo de louvor pode subir. Eu queria, meus irmãos, pedir que todos ficássemos de pé e que realmente nós pensássemos em aprofundar essa relação de amor com Deus. Essa música que nós vamos cantar agora fala assim: eu quero entrar no meu quarto como se fosse o jardim que um dia Adão teve para se encontrar com Deus. Eu estou no meu jardim, eu quero trancar a porta, eu quero abrir meu coração, eu quero regar as minhas raízes,
seja com minhas lágrimas, seja com gotas de adoração. E ele faz um apelo: Senhor, eu não quero que meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Eu não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vamos cantar com sinceridade de coração. Essa é a nossa oração hoje. Amém?